Pilares do emagrecimento natural e sem efeito sanfona segundo o Ayurveda. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre quais são esses pilares, como é que você pode utilizar a partir de já o conhecimento do Ayurveda e do Yoga para o emagrecimento livre de efeito sanfona no seu cotidiano. É sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse episódio de Ayurveda Brasil Podcast. Mas antes, você já sabe, se não está ainda inscrita no canal do YouTube, se inscreve. Se você ainda não me acompanha no Spotify, acompanhe. Compartilhe esse vídeo com quem também quer emagrecer de maneira natural e eficaz, combinado? Bora pra vinheta e vem falar sobre esse tema que você vai entender de uma vez por todas o que fazer. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Bora conversar então sobre os pilares para o emagrecimento natural e definitivo. Primeira coisa, antes da gente entrar diretamente na questão dos pilares, é muito importante a gente mudar um pouco a perspectiva do que a gente entende muitas vezes por perda de peso e emagrecimento. Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas eu acho sempre bom reiterar essa ideia, que é quando a gente está pensando em emagrecimento livre de efeito sanfona, a gente não está pensando em um tratamento ponto tchau. Né? A gente está pensando em um tratamento. Esse tratamento depois ele vai ser acompanhado, ou melhor, depois não. Junto com ele, a gente vai transformando o nosso estilo de vida. Se isso não acontece, se você não se trata, ou seja, se você não reequilibra os doshas do seu corpo, junto com a mudança de um estilo de vida, ou seja, se você está acostumada a comer um monte de ultraprocessados, industrializados, etc e tal, e depois que você emagrece, você volta a fazer isso tudo, não vai adiantar. Então, sempre que a gente pensa em emagrecimento com a Ayurveda, a gente está pensando, antes de tudo, no reequilíbrio do corpo físico, no reequilíbrio do corpo mental e do corpo emocional. E esse reequilíbrio, ele tem que acontecer concomitante, tudo juntinho aí durante o seu tratamento e depois no pós-tratamento, que eu vou comentar um pouco sobre isso aqui hoje contigo, combinado? Então, olha só, agora, feita essa introdução, quais são esses pilares, né? Por que o Ayurveda, ele contribui tanto com o emagrecimento, um emagrecimento natural, né? O que é isso? E por que tem tanta potência? A primeira coisa é que quando a gente pensa no emagrecimento com a Ayurveda, a gente está pensando a partir do seu próprio corpo. Então, a gente vai olhar que tipo de desequilíbrio o corpo apresenta. Então, por exemplo, né, pode ser que você tenha um desequilíbrio em Kapha dosha por causa da alimentação que você tem ultimamente, porque você está comendo muita coisa gordurosa, muito chocolate, está sedentário e assim por diante, aí você vai ganhando peso. Pode ser que você teve um desequilíbrio lá atrás em Vata dosha e que esse Vata, de alguma maneira, teve aí o seu caminho bloqueado. Né? Que caminho é esse? Vata é o dosha do movimento no nosso corpo. E quando ele tem o caminho bloqueado, a gente tem o desenvolvimento de algum tipo de desequilíbrio e até mesmo de doenças. E muitas vezes a obesidade, o que acontece? Teve algum fluxo de desequilíbrio, o caminho de Vata foi bloqueado e aí a pessoa começa a ganhar peso e não sabe exatamente por quê. Né? Então, neste caso, a gente tem que olhar para o Kapha dosha sim, mas também tem que tomar cuidado aí com o Vata, tem que reequilibrar Vata dosha, certo? E aí é super importante, então, começar a introjetar a ideia de que emagrecer sem efeito sanfona, ou seja, se livrando desse ciclo engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, para se livrar disso, você não vai fazer um tratamento pontual com base na alimentação, no exercício físico e fim de ponto. Fim de ponto é ótimo, né, gente? E ponto final. Bom, não é isso que você vai fazer. O que você vai fazer então? Bom, você vai sim cuidar da alimentação, sim cuidar do movimento do seu corpo, mas não só. Então vamos entender esses dois pontos primeiro e aí eu vou passar para outro pilar que é muito, muito, muito importante, certo? Então, ó, pilares relacionados com o corpo físico. Alimentação, óbvio, você tem que fazer uma alimentação mais leve, uma alimentação que contribua com o seu fluxo de digestão.
aumentar a capacidade de digestão se você tiver com uma capacidade lenta. No geral, quem está engordando está com mandagni, né? Com a capacidade digestiva devagar, baixa. Então tem que melhorar e reequilibrar essa capacidade de digestão. Isso se faz com alimentação e com rotina. Então alimentação leve, sempre comidinha quente, gostosa e assim por diante, e sem beliscar entre refeições. Aí tem uma outra questão que também é importante, o movimento, né? Por que eu falo movimento? Né? Eu poderia falar exercício? Poderia, mas quando a gente fala exercício, a gente relaciona diretamente a ida à academia, e não se trata disso, se trata de gerar calor no corpo. Então você pode gerar calor, por exemplo, dançando, você pode gerar calor fazendo uma caminhada, você pode gerar calor com diferentes tipos, né, de movimentos no corpo, até suar, é o famoso suedana. E aí, quando você faz isso, você também elimina toxinas e ativa o metabolismo. Então essa parte do corpo físico é muito importante, junto com Nidra, que é o sono. Então o sono é fundamental para você fazer sim esse fluxo aí de homeostase, né? O processo de homeostase, de equilíbrio no seu corpo. O nosso sono, afinal de contas, é durante o nosso sono que a gente tem vários tipos de hormônios, a química do nosso corpo que funciona quando a gente dorme, e não só quando a gente dorme de noite. A gente tem uma boa parte da nossa química que só funciona nesse horário, então é muito importante a gente fazer aquele ritual do sono e dormir bem, dormir muito profundamente, certo? Bom, essa tríade, né, de trabalho, a gente está pensando no corpo físico. Agora, não é só o corpo físico que importa, também importa a mente e também importa as emoções. Como é que a gente trabalha mente e emoções num fluxo de emagrecimento? Primeiro eu quero destacar que é trabalhando mente e emoções que a gente consegue se livrar do efeito sanfona. Justamente porque se você não trabalha a mente e emoções, você cai de novo em antigos comportamentos. Então, do tipo, se eu tenho compulsão alimentar, beleza, eu fiz um regime radical, eu comecei a fazer exercício físico, neste momento eu tô lutando contra as minhas emoções, contra o meu pensamento, contra tudo isso e não como nada, mas depois que eu paro, ou seja, que eu termino o, entre aspas, tratamento, eu volto a fazer o que eu fazia antes. Não removi a causa do problema. Então, é muito importante a gente cuidar da mente e das emoções ao mesmo tempo que a gente está cuidando do corpo físico para não ter depois o efeito sanfona. Agora, no programa Leveza em Fluxo, por exemplo, que é o meu programa de emagrecimento natural, como é que a gente faz isso? A gente faz com técnicas de respiração do yoga, pranayama. Os pranayamas, eles são excelentes, e aí a ordem dos pranayamas, ela sim vai influenciar diretamente na organização do programa Leveza em Fluxo que eu fiz para você. Por quê? Porque os pranayamas, eles vão liberar emoções que estão estagnadas, eles vão te energizar, eles vão fazer você entrar em contato com você mesma de uma maneira acolhedora e suave. Então, eles estão pensados exatamente para cumprir cada uma das etapas dos 28 dias de Leveza em Fluxo juntinho comigo. E, por outro lado, você também tem uma série de meditações guiadas, que é uma sequência de meditações que faz com que você se desfaça do seu, entre aspas, eu do passado, esse que você não quer mais, essa pessoa que, né, sei lá, tem um sentimento, tem um comportamento, tem uma emoção que você não quer que ela fique na sua vida. Então você se despede desse eu e constrói a nova personalidade que você quer. Essas sequências, elas são muito poderosas e muito fortes, elas têm que ser feitas. Agora, Van, eu não tô no Leveza em Fluxo, eu consigo organizar a minha sequência? Consegue. O que você tem que fazer? Você tem que pensar no seguinte, que você tem que utilizar pranayamas para liberar emoções. A mesma sequência da meditação você tem que ir fazendo com pranayamas. Liberar emoções e construir uma nova pessoa. Então, um pranayama que atinja esses objetivos e que ao mesmo tempo contribua para melhorar o seu metabolismo. E por outro lado, a sua sequência de meditação, ela tem que focar esse processo, né? Sair daqui, desse ponto, desse comportamento, por exemplo, de compulsão alimentar que eu não quero, para chegar nesse daqui, que é quem olha para o alimento e tá tudo bem, consegue dizer não.
Então isso, aí você tem que organizar bonitinho, certo? Por que você tem que organizar isso bonitinho? Para você ir trabalhando junto com as transformações do seu corpo físico. Aí você poderia me perguntar, mas eu consigo fazer isso rapidamente? Sim e não. Qual é a parte que sim? Olha só, o programa Leveza em Fluxo, por exemplo, vou utilizar meu próprio programa como exemplo, óbvio, porque é com ele que eu trabalho. Então, olha só, eu faço 28 dias intensivos com a pessoa. Durante 28 dias, ela vai estar fazendo todas as práticas, vai estar fazendo a questão da alimentação, o movimento, o sono, tudo isso vai estar ali pensado, distribuído nesses 28 dias. Ela vai ter resultados efetivos se ela fizer? Vai. Ela vai melhorar o metabolismo? Vai. Ela vai melhorar o colesterol? Vai. Ela vai diminuir açúcar no sangue? Vai. Ela vai reduzir peso? Vai. Agora, significa que depois dos 28 dias acabou o programa? Não. Como assim não, Van? Mas você dividiu em 28 dias. Sim. Só que nesses 28 dias, além de todo esse percurso que ela vai fazer, que esse novo eu que ela está construindo, quando chegar aqui na última semana, ela vai entender como é que ela segue, como é que ela vai daí para frente, né? Qual é o tipo de constância que ela vai desenvolver, então, no seu cotidiano para seguir emagrecendo, se for o caso, ou para manter o peso, se ela já chegou no peso ideal para ela. Saca? E aí tem uma coisa muito legal que eu já comentei aqui com vocês, que é sobre o livro Como Mudar, e eu acho que dá pra gente terminar esse episódio fazendo uma conexão entre os vários episódios do podcast de fevereiro aqui que a gente já teve até aqui, que é o seguinte: pensa nessa estrutura do livro Como Mudar, quando ela fecha dizendo que você, para fazer uma transformação grande na sua vida, você não transforma, ou seja, você não aborda essa transformação como se fosse um machucado. O que significa isso? Que se a gente transferir essa ideia para o Leveza em Fluxo, você tem que pensar assim, ó, os 28 dias, eles são o meu pronto-socorro. É o momento que eu vou ativar meu metabolismo, é o momento que eu vou já começar a emagrecer, que eu vou me sentir mais disposta, que eu já vou sentir muito efetivamente toda essa potência do Ayurveda e do Yoga para o emagrecimento na vida diária. Agora, não significa que quando eu termino os 28 dias, que eu paro aí. Então, o que eu faço depois? Aí depois entra a segunda parte aí do que a autora dizia lá no livro, né? Aí você vai trabalhar como se fosse uma, entre aspas, doença crônica. Ou seja, eu vou manter todos os hábitos que eu aprendi aqui, eu vou manter cotidianamente na minha vida e vou pouco a pouco mudando o meu estilo de vida, sabendo que sim, a Van me ensinou lá no Leveza em Fluxo que eu tenho sim dias de exceção, eu tenho dias que eu posso comer coisas que eu sinto vontade ou que eu fazia antes, ou a saída com os meus amigos, a minha vida social, que isso está dentro dessa nova forma de eu realizar o meu fluxo de emagrecimento duradouro, saca? Então, essa estrutura que você vai trabalhar para você não ter efeito sanfona. Você vai trabalhar o corpo físico, o corpo mental, as emoções e também vai trabalhar o seu pensamento para tirar, desconstruir essa ideia de tratamento e começar a construir a ideia de um novo estilo de vida, que depois dos 28 dias, depois de todos os benefícios que eu tiver aqui no 28º dia, eu vou seguir construindo, vou seguir me reequilibrando e vou seguir ou emagrecendo ou mantendo o peso que eu já conquistei. Por quê? Porque você não vai estar focando mais no emagrecimento pelo emagrecimento, mas você vai estar focando na sua saúde por completo, em você como ser humano, em você como alguém que se reequilibra completamente. É muita potência, gente, é muito lindo. Eu espero ter contribuído contigo. Faz o seu plano baseado nesses pilares que eu te apresentei aqui, se você quer fazer sozinha.
Se você tem a possibilidade de entrar no Leveza em Fluxo, ter meu acompanhamento, clica aqui embaixo no link, entra no Leveza em Fluxo que tá show de bola, combinado? Então, esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar toda terça e quinta, às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê por sua presença.